A paz do Senhor, povo de Deus, é uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez. Agora na lição de número 3, que tem como título A Graça que Alcança Todas as Nações. E eu digo para vocês, agora estaremos estudando o capítulo 15 de Atos. E é um dos capítulos mais importantes da história da igreja. Então, para introduzirmos, escute bem. Depois que muitos gentios receberam o evangelho, surgiu uma crise doutrinária. Alguns cristãos vindos da Judéia começaram a ensinar que os gentios, eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados e não guardassem a lei de Moisés. Agora perceba, aqui a gravidade do problema. Eles não estavam apenas recomendando uma prática religiosa. Eles estavam dizendo: Cristo não é suficiente. Eles diziam, para ser salvo, você precisa de Jesus e também da circuncisão. Agora olhe para cá. Este vídeo que estou gravando, ele não pretende repetir toda a lição. Ele é para quem já leu a revista e deseja aprofundar uma pergunta que continua sendo extremamente atual. Guarde a pergunta. A igreja pode exigir das pessoas aquilo que o próprio Deus não exigiu para salvá-las? Por isso, o tópico que aprofundaremos é o tópico 1, subtópico 4, ou seja, o discurso de Tiago. Tiago, ele encerra a controvérsia com uma afirmação pastoral e profundamente teológica. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 15, verso 19. Diz assim: Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Dentre os gentios se convertem a Deus. Essa frase, ela merece a nossa atenção. Não se deve perturbar aqueles que se convertem a Deus. Olha que maravilha. Em outras palavras, ele estava dizendo: não coloquem obstáculos humanos no caminho de quem Deus está alcançando. E aqui está a provocação central deste estudo. Sabe qual é? Talvez algumas pessoas não tenham dificuldade para chegar a Cristo. A dificuldade começa quando encontram cristãos tentando acrescentar exigências à cruz. Aqui está o grande problema. A crise de Atos capítulo 15 não surgiu porque os cristãos judeus não conheciam a Bíblia. Eles conheciam profundamente as Escrituras. O problema foi não compreenderem corretamente a mudança inaugurada pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, para que os irmãos relembrem, a circuncisão não era uma prática qualquer. Era o sinal da aliança estabelecida por Deus com Abraão. Vocês lembram muito bem disso. Marcava fisicamente a identidade do povo judeu. Durante séculos, os judeus haviam sofrido perseguições, humilhações e até morte para preservar esse sinal da aliança. Por isso, não devemos caricaturar aqueles homens como se fossem simplesmente ignorantes. Para eles, abandonar a exigência, abandonar a circuncisão, parecia abandonar a própria identidade do povo de Deus. A revista lembra que a circuncisão era central para a identidade judaica e que muitos pagaram um preço altíssimo para preservá-la. Fazia sentido. O erro não estava em reconhecer a importância histórica da circuncisão. Esse não era o erro. O erro estava em transformar um sinal da antiga aliança em condição para a salvação na nova aliança. Agora escute bem. E é assim que o legalismo normalmente nasce. O legalismo, ele muitas vezes não começa, eu posso dizer isso, com algo necessariamente mal. Ele começa quando uma prática, uma tradição ou um costume legítimo
é colocado numa posição que Deus nunca lhe concedeu. É aqui que nasce o legalismo. A tradição, ela deixa de ser uma forma de expressão da fé e passa a ser tratada como condição para alguém ser aceito por Deus. Escute, o costume, ele deixa de ser uma aplicação local e passa a funcionar como se fosse um critério universal para a salvação. Aquilo que deveria ser consequência da fé passa a ser apresentado como preço da graça. Os irmãos estão entendendo como isso é importante? Como isso é sério? Escute que legalismo é acrescentar ao evangelho aquilo que Cristo não colocou nele. É como se nós estivéssemos dizendo: Jesus salva, mas você também precisa se parecer conosco. É como se nós ressoássemos, gritássemos: Jesus salva, mas você precisa adotar os nossos costumes. Jesus salva, mas precisa falar como nós, vestir-se como nós, cantar como nós e pertencer à nossa cultura religiosa. É bem verdade, é claro que a igreja ela possui costumes, organização, identidade, formas próprias de expressar a sua fé. E isso necessariamente não é legalismo. Eu quero que os irmãos façam a diferenciação. O legalismo, ele surge quando fazemos de nossas aplicações a própria palavra de Deus. Quando transformamos as nossas preferências em mandamentos universais. É quando colocamos no mesmo nível a doutrina bíblica e a tradição humana. É aqui que começa o problema. Nem tudo o que é antigo é legalismo. Nem tudo o que é novo é graça. É bom falarmos do outro lado. A pergunta correta não é se determinada prática é antiga ou moderna. A pergunta correta é: essa exigência está claramente fundamentada nas Escrituras ou nasceu apenas da nossa cultura religiosa? Por isso que é importante nós estudarmos Atos capítulo 15, porque ele mostra que até pessoas que haviam crido em Cristo ainda carregavam antigos padrões de pensamento. O texto fala de alguns da seita dos fariseus que tinham crido, o texto fala, mas continuavam defendendo que os gentios deveriam ser circuncidados e guardarem a lei. Alguns fariseus que haviam crido. E isso nos ensina algo importante. A conversão é imediata, mas a renovação da mente, ela é o quê? Um processo. É uma renovação. Então uma pessoa pode ter encontrado verdadeiramente a Cristo e ainda precisa, ela ainda tem que confrontar os seus preconceitos, as suas tradições, as suas compreensões para pertencer verdadeiramente ao povo de Deus. Então nós não apenas precisamos ser libertos de pecados visíveis, também precisamos ser libertos da tentativa de controlar a graça. É isso que precisamos fazer. O Concílio de Jerusalém, os irmãos sabem disso, reúne-se porque a unidade da igreja e a essência do evangelho, eles estavam o quê? Em risco. Se os judaizantes vencessem, haveria duas igrejas. Uma igreja judaica e uma igreja gentílica. Ou pior ainda, os gentios seriam obrigados a tornar-se culturalmente judeus antes de serem plenamente reconhecidos como cristãos, colocando obstáculos. A grande pergunta de Atos, capítulo 15, esse capítulo me impactou muito. Sabe qual é? Para ser cristão, o gentio precisa primeiro tornar-se judeu? E interessante que a resposta tem aqui. A resposta apostólica foi clara, um retumbante não. O pecador, ele não precisa adotar uma cultura específica para ser salvo. Ele precisa, primeiro, arrepender-se e crer em Jesus Cristo. O evangelho não cria cópias culturais. Sabe o que o evangelho verdadeiro faz? Ele cria discípulos. É por isso que Cristo morreu. Cristo, ele não morreu para
transformar todas as nações numa única cultura humana. Ele morreu para reunir pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e nações em um só corpo, com a sua diversidade. O livro de apoio, ele explica isso, que essa controvérsia era tão grave que poderia separar a igreja em dois ramos. Homens da Judéia ensinavam que a circuncisão era necessária para a salvação, enquanto Paulo e Barnabé defenderam publicamente que a justificação é pelo quê? Pela graça, mediante a fé. Que isso não são obras da lei. E é exatamente nesse momento que Tiago, ele toma a palavra. Existe uma curiosidade muito significativa aqui. Tiago, ele era conhecido, os irmãos sabem disso, por sua devoção, por seu respeito à lei e por sua liderança na igreja de Jerusalém. Esse era o Tiago. Ele não era um homem indiferente às raízes judaicas. Não era alguém que desprezava a tradição. Não, nós sabemos disso. Entretanto, justamente esse homem, profundamente ligado às raízes judaicas, ele foi usado por Deus para defender que os gentios, olha como isso é poderoso, que os gentios não deveriam carregar um peso que Deus não lhes havia imposto. Ele foi claro quanto a isso. Isso nos ensina que a verdadeira fidelidade às Escrituras, ela não conduz ao legalismo. Pelo contrário, ela nos conduz a Cristo. Tiago, temos muito que aprender com ele. Ele não resolveu a discussão dizendo, esta é minha opinião, é desse jeito, se não for aqui, saia. Tiago não diz isso. Ele ouviu o testemunho de Pedro, ouviu Paulo e Barnabé relatarem o que Deus havia feito entre os gentios, depois examinou tudo o que havia escutado à luz das Escrituras. E esse é um modelo extraordinário de discernimento espiritual. Meus irmãos, a igreja, ela não deve desprezar a experiência, mas também não pode ser governado apenas por experiências. É que isso fique claro entre nós. Pedro, olha o que ele faz. Ele apresentou o que Deus havia feito na casa de Cornélio. Quando Paulo e Barnabé falaram, apresentaram os frutos das suas viagens missionárias. Tiago, ele mostrou que aquilo que Deus estava fazendo concordava com aquilo que Deus já havia revelado, já havia dito, já estava escrito. A experiência confirmou a Escritura, mas foi a Escritura que interpretou a experiência. Olha como isso é poderoso, olha como isso nos ensina. E isso é profundamente pentecostal, é profundamente bíblico. Eu quero dizer isso para os irmãos. Uma igreja guiada pelo Espírito não é uma igreja que abandona as Escrituras para seguir as impressões. É uma igreja que reconhece a ação do Espírito Santo, que em plena harmonia está com a palavra de Deus. Por isso, Atos capítulo 15, verso de número 28, está escrito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós vos impor mais cargo algum. Nós não vamos colocar mais cargo, senão aquilo que for necessário. Olha como isso é poderoso. Estamos aqui não é para pesar. A revista, ela destaca a expressão grega relacionada a pareceu bem. Não se trata aqui de uma impressão superficial, nem de um sentimento momentâneo. Foi uma decisão tomada depois do debate, escuta, testemunho, exame das Escrituras e também, como é importante, discernimento comunitário. E isso corrige um problema muito comum quando reunimos todas essas coisas. Às vezes alguém diz, o Espírito Santo falou comigo, e usa essa frase para impedir qualquer avaliação bíblica. Muitos têm medo disso. Em Atos capítulo 15, ninguém usa o Espírito Santo para fugir do diálogo. Não. Houve discussão. Percebemos isso no texto. Houve exposição de argumentos. É só os irmãos lerem Atos capítulo 15. Houve aqui
testemunhos. Leiam Atos capítulo 15 e perceba como foi a controvérsia doutrinária. Houve também interpretação bíblica. Houve aqui uma consulta, uma decisão coletiva. Então, depois de todo esse processo, eles puderam afirmar. É por isso que o texto aparece. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A direção do Espírito, ele não elimina a necessidade de pensar. Ele santifica o pensamento. A direção do Espírito, ele não despreza a comunidade. Ele conduz a comunidade. A direção do Espírito, ele nunca ele contradiz as Escrituras. Pelo contrário, ilumina a igreja para compreender corretamente as Santas Escrituras. Então, queridos irmãos, Tiago diz que não se deveria perturbar os gentios que estavam se convertendo a Deus. Mas o concílio, ele também recomenda que eles se abstivessem da idolatria, da imoralidade sexual, do sangue, da carne sufocada. E alguém poderia perguntar, poderia fazer esse questionamento: se a salvação é pela graça, por que o concílio colocou essas orientações? Como assim? Isso não seria outro tipo de legalismo? Sabe qual é a resposta? Não. Porque aquelas orientações não foram apresentadas como condições para que Deus os salvasse. Leia Atos capítulo 15, verso 1. É bem claro quando diz: se não forem circuncidados, não podem ser salvos. Esse ensino aqui foi rejeitado. A carta do concílio não diziam, eles não falavam coisas do tipo, façam essas coisas para merecer a salvação. Dizia que não lhe seria imposto outro encargo, além de algumas orientações necessárias. A orientação é necessária. E aqui a diferença é fundamental. Escute, uma coisa é fazer algo para conquistar a salvação. Outra coisa é viver de maneira santa e amorosa, porque já fomos alcançados pela salvação. Perceberam a diferença? Fundamental. A graça, meus irmãos, elimina o mérito, não a obediência. A graça, ela rejeita o legalismo, não a santidade. A graça nos liberta da tentativa de comprar a aceitação de Deus, mas também nos liberta para amar a Deus e ao próximo. Essa é a diferença fundamental. As recomendações, elas protegiam os gentios de práticas diretamente relacionadas à idolatria, à imoralidade, e ao mesmo tempo favoreciam a comunhão com os cristãos judeus. A unidade. Isso é muito poderoso. A liberdade dos gentios deveria caminhar junto com o amor pelos irmãos judeus. O livro de apoio, quando nós estudamos, ele explica que Tiago, ele não impôs a circuncisão e nem a observância completa da lei como requisitos para a salvação. Contudo, recomendou que os gentios abandonassem práticas pagãs e evitassem comportamentos que comprometeriam a comunhão e o testemunho da igreja. Observe, aqui, se os irmãos notarem, há um equilíbrio bíblico. E é necessário ressaltar isso. A graça, ela não exige que o gentio se torne judeu, mas exige que o convertido deixe de viver como pagão. Está aqui o equilíbrio bíblico. Deus, ele não precisa apagar toda a característica cultural de uma pessoa para salvá-la, mas a graça confrontará tudo aquilo que em qualquer cultura é pecado. A graça respeita a cultura, mas não batiza a idolatria. A graça acolhe o pecador, mas não confirma
a sua imoralidade. A graça não exige uniformidade cultural, mas produz santidade moral. Por isso, o oposto do legalismo não é a ausência de limites. O oposto do legalismo é a obediência que nasce da graça. Olha como isso é poderoso. Replique em sala de aula. A obediência. O legalista, ele obedece tentando ser aceito. O cristão não. Ele obedece porque já foi aceito em Cristo. Aleluia. O legalista, ele fundamenta, ou ele pode até transformar a santidade numa moeda de troca. O cristão não. Ele entende a santidade como fruto da presença de Deus. A santidade, eu posso até dizer isso, né? Escutei, a santidade não é a taxa de entrada no reino, é a evidência de que a vida do reino entrou em nós. Meus irmãos, Pedro, ele declarou no concílio que Deus havia purificado o coração dos gentios pela fé. Ele chamou a imposição da lei de um jugo que nem os próprios antepassados haviam conseguido suportar. E concluiu que judeus e gentios são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. E essa declaração é ainda mais surpreendente quando nós observamos, escute bem a sua forma. Pedro, ele não disse apenas, eles serão salvos como nós. Se você olhar Atos capítulo 15, verso 11, ele diz no finalzinho, olha o que ele diz, está aqui, ó. Cremos que seremos salvos do mesmo modo que os não judeus. Está no texto. Do mesmo modo que os não judeus, como também aqueles que o foram. O judeu, ele não era o padrão e o gentio uma exceção tolerada. Não. Ambos, tanto judeus como gentios, dependiam da mesma graça. O religioso, ele não é salvo por sua tradição. O imoral, ele não é salvo por sua sinceridade. O judeu, ele não era salvo pela circuncisão. O gentio não era salvo pela incircuncisão. Todos são salvos exclusivamente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Todos. É por isso que ele fala. Do mesmo modo que os não judeus, como também aqueles que o foram. Olha como é poderoso isso. A cruz coloca todos no mesmo nível. Nivela todo mundo, judeus, gentios. Então, diante dela, diante da graça, da cruz, não existe currículo espiritual que possa ser apresentado como mérito. Ninguém chega diante de Deus dizendo, eu mereço entrar porque fui mais disciplinado. Ninguém pode dizer, eu mereço entrar porque pertenço à denominação correta. Ninguém pode dizer, eu mereço entrar porque minha família é cristã há gerações. Eu sou filho de quem? Eu sou neto de não sei quem. Meu irmão, não é isso. Nós entramos porque Cristo abriu o caminho. É por isso que nós entramos. Por isso, legalismo não é apenas um problema de comportamento, é um ataque à suficiência da cruz. E isso é muito sério. É um problema teológico. Quando alguém acrescenta uma exigência humana como condição para a salvação, ele está dizendo, mesmo sem perceber, que aquilo que Jesus fez não foi suficiente. Cristo mais circuncisão. Cristo mais tradição. Cristo somado com desempenho. Cristo mais aparência. Cristo mais qualquer coisa deixa de ser o evangelho da graça. Guarde isso. A cruz, eu vou repetir, a cruz não precisa de complemento. Aleluia por isso.
Isso não significa que toda a doutrina seja secundária, que a igreja não possa disciplinar ou que a santidade seja opcional. A própria lição alerta que a graça nos preserva tanto do legalismo como também das distorções liberais. Quem foi alcançado pela graça responde com fé, e é uma fé obediente, compromisso com a santidade e a disposição para anunciar Cristo. Então, meus irmãos, a igreja deve dizer claramente o que a Bíblia chama de pecado. Mas também ela deve ter a humildade, a igreja deve ter a humildade de não chamar de pecado aquilo que a Bíblia não chamou. Nós temos que ter essa consciência. Deve ensinar os mandamentos de Cristo, mas não deve de maneira nenhuma conceder as preferências humanas à autoridade dos mandamentos de Cristo. Preferência de uma pessoa porque achou bonito, não. Devemos preservar a nossa identidade, sim, mas não pode transformar sua identidade cultural em condição para a aceitação divina. Uma igreja pode possuir costumes sem ser legalista, mas precisa reconhecer que costume não é evangelho. Isso é bíblico. Atos capítulo 15 nos ensina isso. Pode possuir tradições, é verdade, mas sem desprezá-las. Precisa submeter continuamente tudo aquilo que está como cultura, como tradição, às santas escrituras. A tradição, meus irmãos, ela pode servir a fé. O perigo começa quando a fé passa a servir a tradição. Atos capítulo 15 preservou muito mais do que a paz de uma reunião. Preservou a verdade do evangelho e a continuidade da missão. Aleluia por isso. Se os gentios precisassem tornar-se judeus para serem cristãos, o evangelho ficaria acorrentado a uma única cultura. O concílio, ele declarou que Cristo pode ser anunciado em todas as nações sem que o evangelho seja confundido, misturado com a reprodução de uma cultura humana. Olha como isso é profundo, igreja. A missão, ela não consiste em exportar, posso dizer isso, ou importar nossos costumes. A missão, ela consiste em anunciar Cristo, formar discípulos, ensinar sua palavra e permitir que o Espírito Santo produza santidade em cada povo. Talvez essa seja a pergunta que a lição 3 coloca diante de nós. Escute. Nós estamos conduzindo as pessoas a Cristo ou tentando transformá-las em cópias de nós mesmos? Existem pessoas que defendem a graça com os lábios, mas exigem uniformidade cultural na prática. Dizem que a salvação é pela fé, mas tratam como cristão de segunda categoria quem não conhece seus códigos religiosos. Isso é muito triste. Pregam que Deus olha o coração, mas julgam rapidamente a aparência. Cantam que a graça é maravilhosa, mas tornam a vida cristã insuportável para quem está começando. Meus irmãos, isso é muito triste. Tiago, ele diria, não perturbem aqueles que estão se convertendo a Deus. Não coloquem sobre eles um jugo que Cristo não colocou. Não diminuam a santidade, mas também não adulterem a graça. Não chamem de libertinagem, de liberdade, misturando, mas não chamem tradição humana de mandamento divino. Não façam a porta da igreja parecer mais estreita do que a porta da salvação. Isso mexe, isso é doloroso.
A graça que alcança todas as nações não produz uma igreja sem verdade. Produz uma igreja em que a verdade